Estado civil, assim, digo quantos filhos, faço uma apresentação assim, ou só dizer eu sou Elza Bandeira? Ah, tá. Sou Elza Bandeira, sim. Filha de fulano de tal, estou aqui desde tal tempo. Tá. Se apresenta. Tu vai gravar, né? Tá gravando já. Olá, eu sou a irmã Elza Bandeira da Silva, sou viúva, tenho 4 filhos, 7 netos e uma bisneta. E estou aqui nessa cidade há 71 anos atrás, vindo do Piauí. Foi uma coisa linda, é uma história muito bonita, muito emocionante. Porque quando eu vim do Piauí, vim com a minha família, meu pai, minha mãe, muitos tios, que ao todo eram 30 pessoas, e 30 jumentos também. E as pessoas vieram a pé e as crianças vieram no jacá dos animais. Foi muito engraçado. Eu vinha no jacá, meu irmão no outro jacá, e meu irmão era maior do que eu, então, e mais pesado. Então, meu pai colocou uma pedrinha junto comigo no meu jacá, para poder ficar bem equivalente os pesos dos jacás. Aí assim foi que veio a nossa vinda para cá. E eu tinha nessa época 6 meses, quando eu saí do Piauí. Quando eu cheguei aqui em Imperatriz, eu estava com 8 meses, porque a viagem durou 2 meses. Eles vieram a pé, 62 dias de viagem. E as crianças nos jumentos. E eles paravam à noite, acampavam, dormiam de manhã, eles viajavam. E ao cabo de 62 dias chegamos nessa cidade para fazer o primeiro culto. Bem, irmã Elza, e para você, o que é Ebenezer? O que a palavra... Mas já tu não quer que eu... Sim, pode continuar. Ah, tá. Posso continuar? É que você parou... Não, é porque eu pensei que você ia perguntar outra coisa. Não, mas você começou a falar da pergunta, qual a sua relação com a história? Sim, mas é porque é a Assembleia de Deus em geral, aí depois que a gente pula para Ebenezer, tá bom, minha filha? Pode contar geral também. Quando chegou aqui, né? Aqui é Imperatriz. Aqui é Imperatriz. No primeiro culto eu estava aqui, Imperatriz. O primeiro culto passou aqui? Não, meu filho, o primeiro culto não tinha igreja nenhuma. Foi o primeiro culto para trazer o evangelho aqui para a Imperatriz. Eu queria contar para vocês uma coisa que não tem escrito na Bíblia, que não tem escrito em lugar nenhum, sabe? E tá filmando? Aí depois vocês cortam, né? Tá bom. Sim, cheguei aqui para fazer o primeiro culto. Esse culto, nós viemos... meus pais foram fazer esse culto porque era um desejo que eles tinham. Porque como foi a vinda deles? Porque apareceram 2 missionários lá no Piauí. A gente morava no interior do Piauí, de Vazé Grande, mas era interior de Vazé Grande. Então, apareceram missionários, o valor dos missionários está aí. Aqueles que andavam a pé, e eles apareceram lá, num lugar que não tinha luz elétrica, não tinha nada, e eles faziam aquela fogueira no terreiro para espantar os mosquitos, e os vizinhos via todo mundo sentava ali naquela fogueira. E quando foi num belo dia desses, apareceu esses 2 missionários. E ninguém sabia o que era missionário, eles não entendiam, não conheciam nada, não sabia nada de evangelho, nunca nem tinham visto falar evangelho. Aí foi que ele pegou e acataram, também não tinha, ninguém tinha medo de ninguém, chegavam as pessoas desconhecidas, mas todo mundo acatava ele, recebia, acolhia, e
eles receberam esses homens lá e eles disseram, nós somos missionários. Ele, o que é missionário? Aí eles começaram, né? Nós somos as pessoas que trazem as boas novas de salvação para as pessoas. O que é isso? E aí eles começaram a dizer, olha, nós falamos de Jesus. E eles foram se interessando, meu pai, minha mãe e tudo. Só quem sabia ler nesse pessoal todo que estava lá, que eram 14 pessoas, era meu pai e minha mãe. Os outros, ninguém sabia ler. E eles contaram a história e disseram, a gente vai trazer uma folhinha para você. Arrancava da Bíblia uma folhinha e entregou para cada um. Entregou só para o meu pai e para a minha mãe. Na folhinha do meu pai, estava escrito, ó, até aqui nos ajudou o Senhor. E é a origem desse versículo que tem nas nossas igrejas por aí afora, até que nos ajudou o Senhor. Foi o motivo dessa escrita, foi que o meu pai leu aqui quando chegou no primeiro culto. Sim, aí voltando lá, eles todos aceitaram a Jesus e aqueles missionários ficaram ali, ensinando para eles, passaram 2 semanas com eles, tá? Ensinaram os hinos, eles nunca nem sabiam o que eram os hinos, eles só sabiam as músicas do Luiz Gonzaga. Então eles cantavam muito Asa Branca ali, né? E eles ensinaram, nós abrimos esse culto para eles, e ensinaram Louvai a Jesus Amoroso, 244 da harpa cristã. E eles saíram, eles disseram que depois voltavam. Quando eles voltaram com 2 meses, eles voltaram lá para ver como eles estavam. Vocês aprenderam os hinos? Disse, aprendemos. Ficaram muito felizes e tudo. Depois canta aí. Aí ele cantou, foi cantar, e aí disse, nós abrimos esse culto no teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, dá por isto, dá por isto, dá por isto, dá por isto. E eles ouviram, calmo, ninguém disse que estava errado, ninguém disse, sim, mas aí vocês saíram um pouquinho da música, agora a gente vai ensinar para vocês direito a música. Aí foi que voltaram para ensinar a música, nós abrimos esse culto, e eles aprenderam e ficaram lá. E aí doía no coração deles, porque os irmãos deles já haviam vindo embora para o Maranhão. E eles tinham ficado lá, e os irmãos vieram sem aceitar Jesus. E eles temiam, ficavam pensando, eita, eles não viram essas boas novas, e a gente precisa ir para lá, vamos para lá, vamos. Aí era uma pobreza tremenda que eles tinham, né? Não tinha nada quase, pegaram os jumentos, arrumaram as famílias que ainda tinha lá, porque lá era uma seca muito grande, não dava assim, o meio de vida era terrível lá. E aí eles pegaram os meninos e botaram no jacá e vieram tocando e vieram para cá. Durou esses 62 dias, que eu já disse para vocês, e agora eles haviam chegado aqui, depois dos 62 dias, foram fazer o primeiro culto na casa do meu tio, quando eles chegaram aqui em Imperatriz. O primeiro, isso não tinha nada, e ninguém sabia o que era evangelho. O meu pai e minha mãe, com os outros meus tios, fizeram esse culto e naquele lugar, e ninguém sabia o que era, mas eles foram dizer do jeito que o missionário ensinaram para ele lá, eles também passaram aqui. E quando eles terminaram de contar toda a história do plano da salvação para eles, todos os 8 que estavam ali aceitaram a Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor, nasceu a igreja, a Assembleia de Deus em Imperatriz ali, naquele dia. Foi lindo. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a mamãe contando essa história, quando a gente foi crescendo e a mamãe contando isso. E ela morria de saudade do Piauí, né? Ela tinha muita saudade. E ela contava a história, como foi que eles saíram de lá. Contava, e a mamãe, para a gente dormir, né? E a gente queria, mãe, conta de novo, conta de novo. E a mãe contando essa história. Tinha vontade de voltar lá. E aí, com isso, de tanta mamãe falar que tinha vontade de voltar lá, eu tive essa vontade também de voltar lá.
Mas não dava, era tudo muito difícil aqui, tudo. Eu cresci, tudo, fiquei jovem e tudo, me casei. Aí tive tantos filhos assim, um em cima do outro assim, que não deu, não dava mais. E eu tinha esse negócio. Depois os filhos cresceram, casaram, saiu todo mundo de dentro de casa e meu marido morreu. Fiquei viúva, eu disse, mas agora eu vou voltar, vou andar no mundo agora. E eu vou começar pelo Piauí, que foi o lugar que a minha mãe veio de lá e eu tenho vontade de ir. E vou fazer missões para lá. Aí aqui eu falei já com os pastores que já tinha, e voltei ao Piauí, encontrei a pessoa que soltou os fogos, no dia que eu nasci, lá disse que tinha 12 anos de idade, e aí é meu tio, a tia Celina. E aí ele já estava com 80 e tantos anos aí. E lá eu fiquei, preguei o evangelho lá ainda para muita gente, dei muitos cursos de capacitação ali naquele lugar, e foi muito bom. E só voltei para cá por causa da pandemia, sabe? Se não fosse a pandemia, eu não teria voltado. Aí depois que passou a pandemia, eu não retornei mais. Mas não sei, talvez ainda vou retornar. Então, e nós aqui estamos vendo hoje essa grande potência que é a Assembleia de Deus Imperatriz, e eu fico muito feliz de saber que eu faço parte dessa história. Muito feliz. E ainda só eu que estou viva dessa turma todinha que veio de lá, só eu que estou viva. Tem outras pessoas que vieram, mas não estavam no culto, no primeiro culto. Isso eu me refiro ao primeiro culto. Que tem aqui a tia Maria José, a mãe da irmã Joana, está aqui. Tem outra tia Maria José, que era a sogra do irmão Edmar, também está aqui, ainda são vivas, com 90 e poucos anos, que estava na comitiva, mas não estavam no primeiro culto, porque chegaram e foram tomar banho primeiro. E o papai queria logo era fazer o culto ali, sabe? Então, é assim, hoje nós estamos aqui com muita Assembleia de Deus, com quantas congregações? Umas 150 congregações, isso porque já foi subdividido, mas eram muito mais congregações. Então, e tem TV, tem rádio, tem casa de recuperação para dependentes químicos, tem creches, sei lá, meu Deus, essa igreja está uma potência, é muita coisa. A gente às vezes foge da memória, mas são coisas, muitas coisas que tem, que possuem. E nessas congregações, cada uma é organizada de uma maneira toda especial. E essas congregações, as primeiras, todas elas eu estive na inauguração, como, por exemplo, a Ebenezer. Agora. Como é que seu pai lhe chamava, irmã Elza? Assim, se ele tinha um nome especial, Elzinha, Elza? Donesa. Donesa. Essa Donesa. Desde bebezinho ele chama assim. Hã? Desde bebezinho ele chama Desde bebezinho, essa é a Donesa. E ficou aí só quando ele morreu, ele só me chamava de Donesa. Bem, então, irmã Elza, nesse momento, o que a palavra Ebenezer significa para você? Hoje, Ebenezer, ela significa para mim, é a minha casa, a minha habitação, né? Pela Bíblia a gente já sabe o significado de Ebenezer. E para mim, ela é minha casa, minha habitação. Eu amo essa casa, sabe? E eu, desde o dia da inauguração, eu estou aqui. Mas não congregando, porque eu congreguei sempre foi na Jerusalém. Depois eu morei mais perto da Canaã e congreguei na Canaã. Depois congreguei na Monte Tabor. E agora, hoje, eu estou aqui, porque também estou morando aqui pertinho, congregando na Ebenezer. Pode ser. para aquela da igreja. Qual foi o momento assim, marcante para a senhora aqui na Ebenezer? O momento que marcou sua vida aqui dentro? De bom ou de ruim?
Ela falou não para a história da congregação. Ela falou o que significa Ebenezer para ela. Então, antes disso, você pode falar qual é a sua história com a congregação Ebenezer? O que a senhora ajudou a formar aqui? Qual é o seu peso aqui dentro? Como você chegou para congregar aqui e tal? Olha, na congregação Ebenezer, eu cheguei aqui para congregar, era o pastor Passondas que estava aqui, era o pastor na época. Eu conheci outros pastores antes do pastor Passondas, mas não me congregava aqui. Quando eu cheguei, era o pastor Passondas que congregava. Então, eu fui bem acolhida pelo pastor Passondas. E logo eu recebi um cargo aqui na Escola Bíblica Dominical. Eu sempre fui professora de escola bíblica. Na época, era professora de jovens, quando eu cheguei. Depois foi passando assim, vai passando o tempo e a gente vai mudando também e vai passando. Hoje, continuo sendo professora de irmãs, já na idade mais ou menos avançada, de 60 anos para frente. E também já dei muitos cursos aqui na Ebenezer, cursos de capacitação. Sempre gostei de trabalhar. Já fui zeladora daqui da Ebenezer, sempre gostei de zelar a Ebenezer. E hoje eu trabalho aqui, sou decoradora na Ebenezer. E o que mais que eu faço? Sou líder do departamento feminino, né? Ministério de Mulheres. Hoje eu estou sendo líder do Ministério de Mulheres, fazendo um trabalho aí que só o Senhor na causa, mas está dando certo. Teve algum departamento aqui da Ebenezer que a senhora ajudou a fazer, essa foi a primeira? A criar? Assistência social, fui a primeira assistente social daqui da Ebenezer. Eu liderei aqui a assistência social, porque na época era a irmã Tina mesmo, quando eu cheguei, a irmã Tina que fazia isso com o pastor Passondas. Era quem ia levar... Eita, eu vou tossir. Era quem ia levar... Eu tossi, depois você... Era quem mandava... Era quem levava as cestas para o Templo Central. E ele fazia essas coisas todas. Aí, quando eu cheguei, ele estava conversando comigo. Disse, irmã Francisquinha, ajuda a gente a fazer as coisas, mas aí não tem quem faça esse trabalho. Se você quiser fazer, igual você faz no Templo Central, que eu já havia trabalhado no Templo Central, muito tempo trabalhei lá, na ação social. Aí eu tomei essa rédea e fui fazer ação social muitos anos, fiquei bastante tempo. Eu estou congregando aqui há 21 anos. Aí eu acho que passei mais de 10 na ação social. Na história dos 50 anos, qual foi o momento para você, qual foi o momento mais marcante aqui na Ebenezer? Um momento assim que lhe marcou? Ah, meu Deus do céu. Tem a saída do pastor Dias daqui, para mim, me marcou, sabe? Foi um negócio, mas foi terrível. E a coisa boa, boa tiveram muitos. Foi mais marcante as coisas boas do que as tristes. Mas, assim, a estadia do pastor Antônio... Não, o outro Antônio Carlos, ela foi muito boa para mim. Foi na minha época que eu fui para missões. E ele me acatou assim de uma maneira especial. Nunca pensei que ele fosse me dar o apoio, porque isso nasceu foi de mim, ninguém queria que eu fosse. E ele disse, irmã, eu lhe apoio, se a senhora quiser ir, pois eu vou lhe apoiar. Falou com a igreja, nossa missionária está indo. Toda vez que eu vim aqui visitar meus filhos, que eu ia voltar e dizer, irmãos, a nossa missionária está saindo, ela vai ficar lá na porta. E quem quiser pode ir lá na porta, passar e entregar uma ofertinha para ela. Irmãos, eu vou dizer para vocês, nunca saí daqui com menos de R$1.000 na mão.
ficava lá na porta. E os irmãos passavam e entregavam aquela oferta ali. Eu ficava encantada com aquilo, sabe? E eu ficava, Senhor, ajuda eu a investir isso da melhor maneira possível, no teu trabalho, na tua obra, porque foi com tanto prazer, os irmãos passavam ali, para dar uma ofertinha ali para dentro da igreja, a oferta dá 50, 70 reais. Na hora, para me dar a oferta para ir para missões, sempre dava, irmão, dava sempre mais de R$1.000, e uma vez deu R$3.000. Então, assim, para mim, esse momento, assim, ele foi marcante, assim. Esses momentos, que não foram só um momento, foram vários. Então, foi marcante. Eu estou toda breada já. Eu acho que bem aqui tem. No púlpito. Corta. Tá bom. Bom? Aí você pode ir falando o que você lembra da construção, da inauguração, da formação que hoje nós conhecemos como a Ebenezer. Pode? Pode. Então, o que eu lembro muita coisa, porque eu lembro da inauguração. Uma igreja pequena, mas era a terceira na ordem. Porque a primeira foi a Jerusalém, a segunda foi a Canaã, e a terceira foi essa, na ordem. Pequena, mas a gente estava animado demais, que a Imperatriz tinha 3 congregações já. E eu não lembro bem se parece que já era construída, ou era de tábua. Não, isso eu não lembro assim direito. Eu só sei que era pequena, lembro das bandeiras hasteadas na frente da igreja, naquele dia de inauguração. E lembro também que a Tereza, minha prima, foi quem ficou aqui zelando essa igreja desde a inauguração. Ela ficou aqui e morava aqui do lado. Tinha um casebre ali do lado e ela morava lá, nessa inauguração. Foi muito bom, assim, essa época que ela ficou trabalhando aqui. E era o pastor Raimundo Nonato quem assumiu, né, a congregação de início. Depois do irmão Raimundo Nonato, passou, eu não sei o que marcou assim muito o irmão Raimundo Nonato, porque eu não congregava aqui. Eu só vim na inauguração. Mas depois tinha o irmão Newton Ribeiro, também já dorme com o Senhor, com a irmã Dalva. Eles que assumiram depois. Foi muito bom. Newton, criou coral aqui, foi quem criou não é nem banda, mas essa banda assim, tocava violão, o cavaquinho, que era o pai dele que tocava, e também o trombone. Era esses. Trombone não, o pistão, que era o Newton, irmão dele. O Newton era o pastor, o Jaime era o irmão, e o pai dele era no cavaquinho. E o trabalho era coisa linda. Meu Deus, todo mundo queria ver esse coral cantando, era coisa muito bonita. Aí depois entrou a Nogueira, que vocês conhecem, que até hoje está congregando conosco aqui, que é a nossa maestrina do coral de mulheres. Ela entrou com o coral infantil. Aí fez o coral infantil, era lindo também, ó. Nogueira ali é uma veterana aqui na igreja, que ainda hoje existe, e ainda hoje trabalha nesse trabalho, faz esse trabalho. E quando eu cheguei também, lembrei de uma coisa, que quando eu cheguei aqui na congregação também, eu fui ensaiar o Natal, essas peças para o Natal, né? E a gente fazia um Natal bonito aqui, sabe? Tudo enfeitado, tudo cheio de coisa. E eu tomei conta, assim, parece que uns 8 anos
Mas depois a gente parou mais com isso. Então, depois do Newton, aí foi a época do pastor Passondas, que só o pastor Passondas tomou um tempão, que foram quase 24 anos, e depois do pastor Passondas, acho que vocês já sabem, que foi o pastor Antônio José Dias. Assim, foi um tempo muito bom. Foi um tempo de muita alegria, de muitas mudanças. Foi onde ele reformou assim essa igreja, assim fez assim um trabalho lindo aqui na igreja. Meu Deus, eu amava isso aqui, sabe? Sempre amei a beleza. E amando os trabalhos, cada trabalho que ele fazia ficava mais bonito. Era lindo, mas depois, assim, aconteceu algo que ele teve que sair às pressas. E assumiu o pastor, o Raulzinho. E engraçado. Não, foi o Carlos. Assumiu o Antônio Carlos, é verdade. Aí assumiu o Antônio Carlos, justamente. Foi. Assumiu o Antônio Carlos, é verdade. E engraçado que o Antônio Carlos assumiu, que foi o que eu já contei a história aqui, que me marcou profundamente. E depois do Antônio Carlos, não foi muito tempo também que ele ficou, e depois dele foi Raulzinho. E o Raulzinho foi um negócio assim, sabe? Eu disse, Raulzinho, eu gosto de ti, rapaz. Eu sei que tu não é legal, mas eu gosto de ti demais. E ele sorri porque foi com o Raulzinho que Deus falou comigo, acredita? Foi a primeira vez que eu fui líder de círculo de oração aqui, na congregação, foi com o Raulzinho. E eu nem estava aqui no culto. Eu tinha feito uma viagem, Pernambuco, e aí era viagem de final de ano, e não estava no culto. Quando eu cheguei, ele me chamou ali na secretaria e disse assim, tu nem estava no culto e eu te coloquei aí de líder do círculo de oração. Eu disse, pode tirar agora, não vou ser não. Não vou. E ele disse, não. Isso foi uma coisa que marcou em mim, ó. Aí ele disse, mas por quê? Eu disse, não, tira, eu não vou ser não. Não quero assumir círculo de oração, não. Aí ele disse, também se aquietou. E eu saí, vim sentar em meu lugar, e o culto estava troando aqui. Quando ele veio de lá, já era hora dele pregar, e ele começou a pregar. Bom, não sei nem o que ele estava pregando, eu sei que cada palavra que ele falava era uma coisa que entrava aqui dentro de mim, parece que fazia um reboliço. Não entendi bem aquilo, mas fazia um reboliço tremendo. Tudo que eu dizia, que ele dizia, fazia um reboliço em mim. E eu já estava pedindo a Deus que ele terminasse aquilo lá, que eu queria dizer para ele que eu ia ficar no círculo de oração, assim. E eu senti, era Deus falando comigo, foi mesmo Deus, assim. E foi na gestão do Raulzinho. Aí quando ele terminou de pregar, que ele disse, vamos levantar para terminar. Eu levantei, fui lá depressa e disse, ei, aquele negócio que o senhor falou, eu vou ficar no círculo de oração. Já? Já. Eu disse, já. Mas eu fui ali, aí foi que fui melhorar, irmão. Estava doendo tudo aqui por dentro. Aí sempre eu digo isso, que assim, que Deus falou comigo na gestão do Raulzinho. Falou para me sentir a movimentação, sentir as coisas assim. Depois do Raulzinho, vocês sabem, Hernamils, pastor Hernamils, me marcou também muito a estadia do pastor Hernamils aqui nessa igreja. Foi muito bom, assim, espiritualmente e materialmente também, assim. Ele foi um pastor, assim, que ele cuidou muito de mim, sabe? Cuidou mesmo. Ele, a esposa, cuidando, assim. Porque a gente, assim, é viúva e ninguém sabe história de viúva. Ninguém sabe, assim, como é que viúvo vive. A gente sabe que pela Bíblia as pessoas eram para cuidar das viúvas. Mas nem sempre isso acontece, não. É muito difícil. Mas eu achei. O pastor Hernamils foi um desses pastores.
que cuidava de mim, procurava saber como era que estava, o que eu estava passando, o que estava acontecendo, se estava faltando alguma coisa. Ele ia, Clarice, ia saber, e um dia ele ajeitou até com o pai dele, com o sogro dele, para me dar uma oferta. Um dia a Clarice chegou lá em casa com R$1.000, aí disse assim, não, meu pai vai ficar lhe dando R$1.000 por mês, viu? E eu digo, mas é para mim fazer o quê? Porque isso nunca tinha acontecido. A gente geralmente vai participar de algo porque vai trabalhar, você vai receber um dinheiro porque você vai fazer alguma coisa. E eu disse, é para fazer o quê? Eu disse, não, nada. É porque ele quer lhe dar, ele falou com ele quer lhe dar. E eu nem tinha essa intimidade assim com ele. E ele ficou por 18 meses, ele me passou R$1.000 todo mês, por 18 meses. Então foram 18 mil que eu recebi. Isso aí foi na gestão do pastor Hernamilson. Então, foi uma coisa que me marcou também. Depois da Hernamilson foi o Wilson Filho. Tá aí uma coisa que me marcou também, o Wilson Filho. Pensa, eu sou uma pessoa que eu gosto de pastor mesmo. Eu já sei disso. Primeiro assim, diz, é pastor, eu gosto. Eu já gosto mesmo, sabe? Gosto por natureza. E se for meu pastor, é que eu gosto mesmo. É assim. Eu gosto mesmo. O pastor Wilson Filho chegou aqui e eu estava doente. Doente, assim, só vivia tonta. Já adoeci quando a Hernamilson estava aqui, ele já saiu, eu já fiquei doente. Mas aí, quando o Wilson Filho entrou, eu estava tonta, eu só vivia dentro da cabeça, e eu vinha para a igreja, mas doía a cabeça muito. Eu não sabia o que era. E já tinha consultado e tudo, fazia aqueles testes tudo de negócio, dava tudo negativo, e eu doente assim. Quando foi um dia, ele me chamou aqui na frente, aí ele disse assim, eu vim aqui e eu senti que eu tenho que orar pela senhora, e é por cura. Eu disse, pô, só não está bebo não, vamos aqui, vamos orar por mim. Aí ele foi e orou, e mãe, desse dia, eu nunca mais senti nada. Eu fiquei forte assim, porque uma velha com 70 anos não fica mais forte assim, mas sadia fiquei, sadia mesmo. Aí eu disse, gente, coisa maravilhosa. E eu acho também a maneira dele ser louco por evangelização. Eu acho assim, achei assim fantástico também ele mexer com a evangelização. Achei lindo aquele trabalho, aquela maneira dele trabalhar com a evangelização. Eu achei lindo. Meu Deus, ele conseguiu trazer aquele homem lá, como é o nome dele, lá de Brasília, o Marco Feliciano. Conseguiu trazer um homem aqui, minha gente. Eu dizendo, esse homem não vem. Eu sei que ele bate fofo em tanto lugar, e o homem veio. Fiquei feliz demais. Foi muita coisa. Tanto que eu fiquei tão feliz que quando ele saiu daqui, depois de 11 meses, só 11 meses que ele passou, eu me senti na obrigação de comprar um troféu e oferecer para ele. Em nome da congregação Ebenezer, e mandei gravar tudo direitinho ali, porque eu acho que ele merecia, sim, porque foi pouco tempo e ele fez muita coisa em pouco tempo. Alguém não gostou assim muito das coisas que ele fez, mas ele fez, ele trabalhou. Esse departamento infantil era uma coisa que eu sonhava, de ver a igreja infantil ali anunciada na frente, e ele anunciou que a igreja estava pronta lá dentro. Mas para a pessoa passar na rua, a pessoa nunca sabe se tem uma coisa pronta lá dentro. E ele anunciou ela lá e achei fantástico. Então, depois do pastor Wilson, foi Arilton. Arilton sem comentários, né? Está no início, mas eu estou amando ele, a esposa, os filhos, estou amando. Assim, eu estou gostando. Fico com pena dele, muito, porque ele é uma pessoa muito tímida para falar em dinheiro, precisa falar e ele fica aperreado, não quer falar, e aquele negócio. E isso aí, eu acho
Eu fico com pena, porque precisa falar. E ele foi falar aquele negócio ali, eu estou fazendo aí até mas não posso dizer porque é um projeto, mas nesses 2 dias vocês vão ver isso aí. Já até para tentar ajudá-lo, sabe? Criei lá o negócio, falei com ele, ele já sabe disso. E eu estou tentando lá fazer para ajudar nesse negócio, que é muita coisa que ele quer fazer. E nós vamos completar agora 50 anos. E de 50 anos é uma vida. É bodas de ouro agora, 50 anos. E a gente precisa arrumar essa casa toda. Todo mundo, quando vai aniversariar, precisa de uma roupa nova, né? Precisa de fazer uma maquiagem, alguma coisa assim. E essa igreja não é diferente, ela vai completar. E os carnezinhos que tem aí, que eu sei, só vai dar para cobrir aí, comprar as telhas da igreja. Falta uma opção de coisa aqui para fazer. Daqui para setembro, que é a nossa festa, né? Então, mas nós estamos fazendo um projeto aí que vai dar certo, vocês vão ver depois. Mas isso aí ainda é surpresa, não vai dar de falar do documentário. Noelza, você falou dos pastores e das esposas. O que você Não. se recorda? Eu gosto dos pastores e da mulher deles, acredita? De todas. De todas. E eu faço questão de estar fazendo aniversário delas. No Dia da Mulher, dando presente para elas, Dia das Mães, dando presente para elas, porque essa é uma pessoa que fica do lado do marido delas, sofrendo um monte de coisa, que é jogada em cima deles e respinga tudo nelas, sabe? Isso é um negócio sério, porque eu fui criada assim, em casa de pastor, que era o pastor Luiz de França Moreira, fui criada lá na casa dele. E eu vi aquelas coisas, sempre convivi com pastores assim, e eu vi aquelas coisas, tudo ali, o que elas passam. Também eu fui praticamente criada junto com o pastor Raul, e crescemos ali junto, éramos jovens tudo junto, e depois ele também foi ser pastor. E como a gente tinha muita intimidade assim, a gente sempre conversando ali e contando. Não é fácil não, vida de pastor não é fácil. É uma dignidade boa, sabe? Mas não é status, não. É sofrimento. Precisa o cara ter chamada, porque senão ele não resiste. E ter uma esposa especial do lado. Mas desses pastores aqui, que estiveram aqui na Ebenezer, todos têm uma esposa assim, fenomenal. A irmã Tina, a esposa do irmão Passondas, do pastor Passondas, meu Deus, essa mulher é demais. Até hoje, ela é demais, essa mulher. E as outras, a irmã Noêmia, a doutor Carlos, a Dinalva, com tudo enquanto com o marido dela, e ela naquela calma, naquele negócio. Ô, mulher boa, meu Deus, aquela mulher ali, ela já tem o céu preparado para ela. Ali. A Zoraida também. A Daiane também, gente boa também, sabe? Não, todas as pastoras são boas. E eu sou uma pessoa que não falo de pastor, não. Eu faço é gostar dos pastores, tudo isso, sabe? Puxo o saco que só. Você sabe de alguma curiosidade da Ebenezer, assim, que pouca gente desconhece? Algo assim relacionado à história da Ebenezer? Se souber, tem que dizer? Porque assim, não é nem bem curiosidade, mas foi um negócio assim que eu achei incrível, que essa igreja foi construída o tempo todo sem documento nenhum aqui. Isso aí eu achei assim, sabe, o cúmulo do absurdo. E eu mesmo não sabia, era daqui, não sabia que não tinha documentos da igreja. Até que um dia me disseram assim, sabia que a Ebenezer vai fechar? Vão trancar as portas lá, por quê? Isso antes da pandemia, não tinha nada a ver com pandemia. Aí eu, não sei.
Pois vai fechar, porque não tem documento e a prefeitura está fechando as igrejas que não são documentadas. Meu Deus, eu fiquei aflita demais. Falei com o pastor Hernamilson. Na época, o pastor Hernamilson não, era Raulzinho, nessa época que eu soube. Falei com ele, sabe o que ele me disse? Isso aí vai dar uns 60 e poucos mil para fazer. Vocês querem fazer? A gente vai fazer, 60 e poucos mil. Homem faz esse documento e ele... Não, mas tem que arrumar o dinheiro. Se não arrumou o dinheiro, eu digo, meu pai. Aí ficou do mesmo jeitinho. Aí ele saiu e entrou o pastor Hernamilson. O pastor Hernamilson chegou aí, quase dá um trem assim, quase dá um piripaco, quando disseram para ele que a igreja não tinha documento aqui. Aí ele, não, pô, nós vamos trabalhar. Aí eu só sei que ele entrou por aí, fez e tal, foi aquele negócio todo. Terminou que ele tirou esse documento, acho que não gastou nem 15 mil. Então, ele tirou essa documentação todinha. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, a Ebenezer está documentada, graças a Deus. Então, essa foi a coisa que eu senti como curiosidade, mas depois foi um aperto. Mais uma folga depois. Tem alguma coisa que você quer contar sobre a senhora, sobre a igreja? Que acabou as perguntas. Assim, para ficar à vontade. Pode. Eu quero assim, iniciar agradecendo a vocês. Agradecer Lucas, agradecer o Wellington e agradecer o Altan e o Túlio. Vocês que tiveram essa iniciativa tão maravilhosa de fazer esse documentário, porque eu acho isso aí fantástico. E eu queria que alguma pessoa já tinha sido entrevistada, já pelo Moab, diversas pessoas que escreveram livros por aí, eu já contei umas histórias, sabe? Mas não era um documentário, e agora vocês estão fazendo um documentário, e eu achei fantástico, eu quero parabenizá-los pela iniciativa. Se não der certo, se não for tão bom, vai valer a intenção é assim. E pode dizer assim, a primeira vez, não é? Então, parabéns para vocês. E eu quero dizer para vocês, aproveitar o momento também, que eu amo vocês também. Amo o Lucas por esse trabalho dele, assim, que ele tem, por essa força, por essa garra que ele tem com mocidade. E trabalho, e a esposa dele, porque um trabalha por canto, eu trabalho junto ali também. O meninozinho correndo não atrapalha em nada. Eu acho isso fantástico. Porque tem muita gente que casa e tem um filho e não quer mais fazer a obra do Senhor. Não, quer ter um menino lá em casa, quer ter não sei o que, não sei o que. Eu também fiz isso, eu andava com 4 meninas rodeadas, agarradas na saia. Eu quero até contar uma história, só um pequenininho agora. Já. De quando eu me casei, porque eu me casei. E aí era menino, muito menina, aí eu tinha uma com 2 anos, tinha uma com 1 ano, e tinha uma com 9 meses no meu braço, não, uma com 2 anos, uma com 1 ano e uma com 9 meses. E eu buchuda. Não me lembro mais de quantos meses, já estava gestante. E não tinha água lá em casa. Eu morava lá na Rua Bahia, lá em cima, perto do entroncamento. E lá não ia água de dia, só ia água de noite, era de madrugada. E o Carlos, e a gente não tinha vasilha também para juntar muita água. E o Carlos levantava, meu marido, e ia para a água à noite, né? E deixava uns tamborzinhos cheios. Mas a gente com tanta criança, para dar banho, para fazer as coisas, não dava. E eu ia lavar roupa na casa da mamãe, que ela morava ali ao lado da Canaã, da congregação Canaã. Ela era zeladora da congregação Canaã e morava ao lado. E eu descia para a casa dela. E o meu marido trabalhava na Embratel. Então, ele ia para o serviço, eu descia para a casa dela com essas crianças tudo. A de 2 anos, eu amarrava aqui na roupa aqui, na saia, amarrava o bracinho dela aqui e amarrava aqui na minha saia, sabe? E a de 1 ano, eu trazia no braço. E mais uma sacola de roupa, que eram as fraldas
que eram as fraldas dessa de 1 ano, que ainda não tinha nem 1 ano, era 11 meses. Eram as fraldas. E a barriga estava aqui no meio, já do outro que vinha, sabe? Então eu trazia uma no braço, a sacola no outro, o bujo aqui no meio e arrastando uma meninazinha que eu não podia pegar na mão dela, só com 2 anos. E fui atravessar ali da Caixa Econômica, ali onde é o Ibis hoje. Aí foi da calçada do Ibis para a Casa Rodrigues, que era a outra esquina. Nesse tempo não tinha asfalto nem nada. E eu fui atravessar ali, e aí vinha um carro e ele dobrava ali onde hoje é contramão, mas dobrava na rua Pernambuco. Aí eu fiquei assustada, não sabia como eu fazer. Aí apressei os passos um pouquinho, a menina perdeu os passos dela aqui e saiu arrastada, porque estava bem amarrada aqui. E aí o carro freou, bem em cima de mim. Aí ele disse assim, dona, que espetáculo é esse? Aí eu fiquei calada e ele foi, você não tem marido não? Eu, claro que tem, quem tem um monte de filho desse não tivesse marido. Aí ele, pois então, entra aqui nesse carro, deixa ele deixar para onde a senhora vai. Vou lá para casa da minha mãe lavar roupa, porque lá na minha casa não vai água de dia, não tem mais água. E tem que lavar as fraldas da criança. Aí ele disse, entra aqui, deixa ele levar lá. Ele ficou com pena, assim. Aí eu também nem pensei 2 vezes, entrei no carro do homem sem saber nem quem era ele, nem nada, mas com um rolo de menino desse, aí botei as meninazinhas lá dentro do carro, ele foi me deixar lá. E aí, lá eu fiquei. E quando eu cheguei lá, tinha um rapaz se abraçando com a moça, bem assim, bem na calçada do posto, ali pertinho da casa da mamãe. Abraçada ali, se beijando. Eu fiquei olhando assim, me deu uma compaixão assim daquela moça. Eu digo, ai meu Deus, ela não sabe o que vai acontecer na vida dela daqui um dia. Daqui um dia, porque a pobrecinha está ali se abraçando, daqui um dia o marido está para lá trabalhando e a pobre está carregando esse monte de criança. Fiquei pensando dessa maneira. Não sei, cadê essa moça? Nunca mais vi. Aí voltando aqui que eu lembrei, porque nesse tempo era uma tribulação. Nesse tempo não, até hoje. A gente com muita criança pequena. E o que eu admiro em vocês é justamente isso. Porque vocês assumiram o papel de casados, de líderes dentro da igreja, de trabalhar na igreja, e de pais. E segura, eles seguram ali, ensinam as crianças e tudo, e as crianças não dão trabalho, não é trabalho para vocês. Então, parabéns por tudo isso, que o Senhor continue te abençoando maravilhosamente, viu? Te dando graça, assim. Esse menino Altran, eu conheço ele de muitos anos, quando eu comecei dando palestra para casais, eu ia dar palestra lá na casa dele. Não sei se você sabe, ele era muito criança. Na casa dele, o pai dele, a mãe dele estavam fazendo, e ele ficava olhando assim, a gente falava, e o pai dele também, ele muito educado também assim com os filhos, aí mandava as crianças sair ali um pouquinho, as crianças saíam, e depois cresceu esse menino, depois eu vi que esse menino casou, já tem filhos, né? Já é um paizinho de família também. E assim, eu também quero agradecer assim, que a gente vai criando as crianças pequenininhas, não tem nem ideia que eles vão ser depois. E depois estão tudo aí. Tudo homens novos, mas pais de família. Muito bom, muito bom. Eu tive pouco tempo com você, mas fiquei feliz quando você assumiu bem que esse trabalho de jovem. Não sei o que você já fez. Jovem da terceira idade, que eu estou dizendo. Aí, não sei o que você já fez, mas Elito, eu fiquei feliz demais quando tu assumiu aquele trabalho. Mas eu acredito que você vai trabalhar assim. O Túlio, meu Deus do céu, esse menino muito lindo ali, trabalhando naquela secretaria, achei lindo. Mas fiquei chateado porque ele não me disse no dia que ia casar, não me disse. O homem pega e... Gente, não pode uma pessoa ir casar, um jovem da igreja, e eu não saber. Eu acho assim, isso assim, fora do comum. E eu fiquei, meu filho, tu já casou? Já. Mas tu nem me disse que tu ia casar, não. Assim, e a gente diz, é muito bom, porque eu torcia por ti, toda a vida. Torcia por ti só não.
Eu torço por todos os jovens. Eu quero que todos os jovens casem em família, na igreja, né? E que fiquem... sim, para mim é ótimo. Aí fui logo atrás do... Meu Deus, o que é que tu tá faltando? Fui logo atrás de um presentinho para dar para ele, porque eu acho linda, assim, essa maneira dele trabalhar e ficar sempre na casa do Senhor. Eu sei que isso é um esforço que a gente faz, mas sei que você faz com prazer a obra do Senhor e por isso eu dou parabéns para você. Tá, só uma pergunta de finalizar. Sim. Aqui de Ebenezer, tem algumas pessoas que já se foram, né? O pastor Passondas, Francisquinha. Quem mais? O pai do pastor Arilton. Essas pessoas, assim, saudosa da memória, que a senhora chegou a conhecer, fez alguma amizade, para contar alguma coisa deles, assim, que a gente quer fazer uma homenagem também para eles dentro do documentário. Todos três. Pastor Passondas, maravilhoso, né? E se foi, mas foi uma pessoa boa também, assim. Também uma pessoa que tinha muito amor pelo trabalho, fazia a obra de Deus como ninguém. E ele era zeloso, sempre foi zeloso pela obra de Deus. O Ayrton Agostinho também, da mesma forma. Muito zeloso, ele trabalhou, uma coisa que eu achei linda. É que agora o filho dele veio para cá. E tem hora que ele faz um jeitinho do Ayrton, direitinho, chega a ter aquela saudade do Ayrton. E isso aí também foi uma coisa que me marcou quando Ayrton passou para o Senhor. Porque foi num acidente assim, onde ele saiu todo cheio de vida daqui para ir essa viagem e depois chegou no caixão. Meu Deus, isso aí marcou. É um negócio assim terrível. A irmã Francisquinha, ela também era uma pessoa marcante na obra do Senhor, ela fazia. E ela tinha um trabalho que eu achava lindo, de buscar gente fora da igreja. Quando ela olhava ali que ela sentia falta daquela pessoa, ela ia procurar a pessoa. E ela via um crente assim, ela, tu congrega na Ebenezer? Mas eu estou fora, deixei agora, não estou depois vamos congregar. E ela fazia, ela ia fazendo classe de escola dominical montando. Ela montava até 10, quando dava 10, ela agora dava para o pastor. Disse, pastor, bote um professor aí que eu vou caçar mais gente para fazer outra classe. Achava isso assim fantástico, porque a pessoa não quer o bom, o bem bom só para ele, quer também para os outros. E a irmã Francisquinha fazia isso, sempre, sempre. É isso. A gente só tem a agradecer, irmã Elza. Eu que agradeço, gente. Foi assim, a sua fala, teve momentos que realmente emocionou muito mesmo, porque, como você mesmo falou, a sua fala foi espetacular. Obrigada. De qualquer forma, já tem a sua fala. Você não conseguir fazer o documentário, já tem o seu documentário. Aí se eu morrer amanhã, diz, mas ela gravou o negócio. Não, isso não. Ela gravou um negocinho ali, a gente tem. Esse aí já vai pra internet depois.